A gente vai dar início a mais um painel que conta com 3 queridos colegas aqui da casa, especialistas em processo civil. Meu colega aqui de especializada, Marco Antônio Rodrigues, colega de luta lá na dívida ativa, o doutor Guilherme Socal e a doutora Tatiana Simões. E como a gente já está um pouco apertado no tempo, vamos dar sequência logo aos trabalhos. A primeira palestra vai ser a palestra do Guilherme Socal, que vai falar sobre o novo CPC e o federalismo. O Guilherme é procurador do Estado do Rio, mestre em Direito Processual pela UERJ, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e vai falar para a gente aqui por volta de 30 minutos, né, Guilherme? Tá certo. Se esforçar, né? Intimado já, tá certo, tranquilo. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu vou falar sobre esse tema, que é um tema aparentemente misterioso, né? Federalismo, novo CPC. E é misterioso, assim, passando por cima das formalidades, é misterioso porque é uma relação um pouco negligenciada. Se a gente for pensar na história do processo civil brasileiro, ele é predominantemente influenciado pelo direito italiano e português, que são estados unitários. E são, mais do que isso, estados que têm jurisdição administrativa. Então, o que se pensa lá, o que se contém em códigos de processo civil daqueles 2 países, e o que se diz lá em termos de doutrina, de conceitos, talvez não se ajuste, não deveria se ajustar muito bem à realidade brasileira. Talvez não deveria. E isso, portanto, faz com que essa relação entre o processo civil nosso, o processo civil brasileiro, e o federalismo, seja, por um lado, uma relação um pouco tormentosa, difícil de entender. E é também uma relação atormentada. E atormentada pelo Supremo Tribunal Federal, porque se a gente for pesquisar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sobretudo quanto ao papel da lei estadual de procedimento em matéria processual, vocês vão ver que o Supremo Tribunal Federal é um bagunceiro. Difícil organizar as decisões, ele não se preocupa muito em dar uma ratio que permita estabelecer um norte a ser seguido para o futuro. E esse é um dos motivos, assim, a vinda do novo CPC é um motivo para se estudar, para se pensar esse problema. A jurisprudência do Supremo é também um motivo para se pensar esse problema. E, puxando a sardinha aqui para a nossa PGE, a DIN, ajuizada pelo governador do Estado, a DIN 5492, contra alguns dispositivos do Código, que eu tive o prazer de trabalhar na petição inicial junto com o Rodrigo, a pedido da Lúcia e tal, é também mais um motivo para a gente pensar esse problema do federalismo no novo CPC, porque essa DIN se funda, o coração dela é o princípio federativo. E eu, portanto, estruturei minha exposição em 2 partes. A primeira delas é falando sobre 3 pontos dessa DIN que permitem que a gente veja essa relação problemática entre processo civil e federalismo. 3 pontos em que eu acho que o CPC de 2015 tropeçou. 3 pontos em que ele tropeçou. E a segunda parte da exposição é para mostrar um olhar para o futuro, porque se a gente pensar na lei estadual como um instrumento útil para aprimorar o processo civil brasileiro, nesse espaço que ele cabe à luz da Constituição, a gente vai ver que esse espaço é bem grande. Então, são esses 2 pontos. Bom, a DIN do novo CPC, 5492, é uma DIN que não impugna o código inteiro. Ninguém acha que deve se assustar mais com isso, já tem um tempo que ela foi ajuizada, mas esse é um risco de confusão até que eu pude presenciar. Uma vez eu fui dar uma palestra sobre esse tema também numa universidade pública aqui do Estado, eu estava aí sentado ali na primeira fila, esperando começar. Aí chegou um professor totalmente esbaforido, nervoso, assustado. Cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? Eu já me achei importante, esperando que alguém fosse realmente me conhecer, já me senti, fiquei galudo, como diriam. Aí esse professor imediatamente falou, Guilherme, aí alguém apontou, esse aqui é o Guilherme está sentado que vai falar. Aí falou, não, isso não é o Guilherme, não. Não, eu liberei meus alunos para virem ver o Guilherme Penha. Não é o Guilherme. Aí eu fiquei assim, esperando... liberei meus alunos para ver o Guilherme Penha. Cadê o Guilherme Penha? Aí eu pedi desculpa por não ser o Guilherme Penha, imediatamente. E aí depois ele retomou a conversa, e até um colega meu que me convidou para ir lá falar. E aí ele falou, tá bom, mas você não é o Guilherme Penha, mas você veio falar sobre o quê? Aí eu disse, não, sobre a DIN do novo CPC, que trata de federalismo e tal. Ah, a DIN do novo Código? Vai perder tudo. Aí
Aí a gente perguntou para ele, mas o senhor chegou a ler a petição inicial? Não. Então, é esse tipo de problema que acho que vale a pena a gente tomar cuidado, porque a DIN são sobre pontos específicos. E a partir desses 3 pontos, eu acho que por indução, mais do que falar de conceitos abstratos de federalismo, que eu não sou constitucionalista, acho que a gente consegue ter um panorama geral dessa relação. Primeiro ponto, o artigo 15 do Código de Processo Civil. O artigo 15 do Código de Processo Civil diz que ele, o Código, é fonte supletiva e subsidiária para os processos administrativos. Dentre outras coisas, diz isso. Muita gente boa já tem escrito sobre isso, já está escrevendo sobre isso, e diz, por exemplo, só para ilustrar, né, que a partir de agora os prazos no processo administrativo são contados em dias úteis, se não houver regra em contrário. Ou que é possível, com base no artigo 190 do Código, Convenções Processuais, estabelecer em editais de licitação que os licitantes vão ser comunicados dos atos de uma licitação através do WhatsApp. Pessoas aqui nessa casa já disseram isso. Bom, qual é o ponto que eu quero destacar? Porque esse artigo 15 ele não diferencia quais processos administrativos ele se refere, a quais ele se refere. E essa leitura, que é uma leitura possível a partir da literalidade dele, de que ele abarca qualquer processo administrativo do país, inclusive os estaduais e municipais, é uma leitura que ofende o princípio federativo. O processo administrativo hoje é a forma, isso se reconhece, a torta é direito na doutrina do direito administrativo, é a forma pela qual a administração se movimenta. Não há praticamente atos sem processo administrativo. E dizer que a União pode legislar sobre o processo administrativo dos estados é ferir de morte o princípio da autonomia dos entes federativos. Então, esse dispositivo, apesar dele não dizer isso, ele merece a interpretação conforme a Constituição, isso foi pedido na DIN, para que ele só se aplique aos processos administrativos federais e não se aplique aos processos administrativos estaduais. Vejam que situação inusitada que ele gera, né? Veja que situação inusitada que ele gera. Porque, a partir dele, alguém poderia invocar, em um processo administrativo que diga respeito a servidor, necessária aplicação, supondo a lacuna da lei estadual, a necessária aplicação do CPC. Mas pode ser que por mais afinidade, fosse o caso de se aplicar o Estatuto dos Servidores Federais, por analogia, e não o CPC. Mais ainda, se nós pensarmos por que não aplicar, se for o caso de aplicar alguma regra federal por analogia, ou subsidiariamente, né? Por que não aplicar a lei de processo administrativo federal? Muito mais do que o CPC, que pode se adequar. Alguns dizem, não, mas isso é para preservar as garantias fundamentais do processo, porque o Código preserva essas garantias e é melhor aplicá-lo na lacuna do que outras regras. Mas basta pensar no Código de Processo Penal, que pode ser uma fonte muito mais útil para processos administrativos sancionadores do que o CPC, para ver que esse discurso não é tão verdadeiro. Então, assim, esse artigo 15 merece uma interpretação conforme, foi o que foi pedido na DIN, para que essa aplicação subsidiária e supletiva do Código aos processos administrativos se restrinja aos processos administrativos federais, porque a União não pode legislar sobre a forma de administrar, e processo administrativo é forma de administrar. O segundo ponto, que eu acho que espelha bem essa relação entre processo civil e federalismo, delicada, que o Código tropeçou, é o artigo 52, parágrafo único do Código. O artigo 52, parágrafo único, criou, que não havia antes, uma regra específica de competência territorial quando o Estado e o Distrito Federal forem réus. Não existia essa regra antes. Agora, quando o Estado e o Distrito Federal for réu, ele pode ser demandado no foro de domicílio do autor, são 4 foros concorrentes à eleição do autor. Foro de domicílio do autor, local da ocorrência ou fato que originou a demanda, situação da coisa ou capital do ente federado. O que tentou fazer o legislador de 2015? Aplicar para os estados aquilo que está na Constituição para a União, no artigo 109, parágrafo 1º e 2º. Ao tentar aproximar situações profundamente desiguais, mais uma vez o CPC violou o princípio federativo, e isso foi alegado na DIN. Por quê? Por qual razão? Os estados, é uma obviedade, eu vou falar isso, peço até desculpas por isso. Os estados não estão em todo lugar. A União, para a qual se dirige a regra constitucional, atua administrativamente no país inteiro. E aí faz algum sentido dizer que o autor pode demandar contra a União em qualquer lugar. Mas o princípio federativo que impõe essa distribuição geográfica do exercício do poder político diz que o Estado tem que se limitar à situação administrativa ao seu território. E exigir que o Estado, com essa limitação,
tenha de se defender no país inteiro, apesar de lá não ter praticado ato algum, é quebrar, sobretudo, a garantia do contraditório participativo, porque defender esse juízo, e contraditório é isso, é direito de influência, direito de influir na convicção do juiz, é isso, exige uma relativa proximidade entre quem é parte e aquele processo, onde corre aquela demanda. Se essa relativa proximidade for quebrada, for impossível a parte participar daquele processo, o processo civil se transforma em algo muito mais autoritário e draconiano. Vejam, portanto, que a analogia com o artigo 109, parágrafo 2º da Constituição, para os Estados, é uma analogia perversa, porque, a União não está, os Estados não estão, perdão, em todo o país. 2, a advocacia, os órgãos que defendem os Estados, as procuradorias estaduais, também não são estruturadas nacionalmente, como são os braços da AGU. São 2 pontos relevantes. E mesmo o próprio Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de falar isso num precedente aqui que envolve o CAD, que vocês podem consultar se tiverem interesse. O Supremo, mesmo a maioria vencedora, que disse que o 109, parágrafo 2º, se aplica também a autarquias, porque ele só fala de administração direta da Constituição. O Supremo disse que ele pode se aplicar a autarquias federais, mas ele disse isso fundamentando com a ratio de que há advocacia estruturada nacionalmente para as autarquias federais, coisa que os Estados, evidentemente, não têm. Não têm advocacia estruturada nacionalmente. O segundo ponto que leva à inconstitucionalidade desse dispositivo é que ele suprime um componente essencial da auto-organização dos Estados, porque, vejam, desde a origem do federalismo, se pensou que subordinar a União ao julgamento, lá nos Estados Unidos, a um julgamento do judiciário local pode levar à perda de imparcialidade, porque o interesse local pode querer subjugar o interesse do ente maior. Isso se reflete aqui no Brasil, que a União tem a Justiça Federal, a prerrogativa dela, mas, se vocês olharem no artigo 125 da Constituição Federal, os Estados têm o poder de organizar a sua justiça. A sua justiça. E se isso é uma componente da sua justiça, que diz a Constituição, se isso é um componente da auto-organização dos Estados, me parece evidente que a União, que não pode suprimir esse componente de forma direta, não pode também suprimi-lo de forma indireta, pulverizando o julgamento das causas contra os Estados por todo o país e fazendo com que se perca a relação entre o direito local e o judiciário que define a sua interpretação. O último ponto, que eu acho que é o mais interessante desse artigo 52, parágrafo único, é porque ele leva à institucionalização do abuso do direito no processo. Vejam só. O Código, no artigo 927, estabelece a força vinculante de padrões decisórios, vários padrões decisórios, alguns chamam de precedente, jurisprudência, mas o melhor termo, a meu ver, seria padrões decisórios. Estabelece isso no artigo 927. Se nós pensarmos no IRDR, que pode ter por objeto lei local, norma estadual, por exemplo, sobre servidores públicos, nós veremos o desastre que essa opção do autor de optar, de ajuizar a demanda no seu domicílio no país inteiro, o desastre que isso gera. Porque se o TJ julgar aqui, nosso TJ julgar algo sobre lei local, que envolva todos os servidores, basta que o servidor desloque seu domicílio para outro estado e ele consiga fugir da força vinculante do precedente. Porque, neste código, os limites do IRDR para o cabimento de reclamação são os limites da competência do tribunal, limite territorial. Então, bastaria, por um lado, que alguém queira, já tendo domicílio, um pensionista contra o Estado, por exemplo, contra o Rio Previdência, já tenha domicílio em outro Estado e, com isso, ajuize e fuja da força vinculante, ou que alguém mesmo desloque seu domicílio exclusivamente com esse fim. Há também, até em homenagem ao meu chefe, que está aqui, que é o Marcos Vinícius, há também um reflexo disso no artigo 46, parágrafo 5º do CPC, que aplica essa lógica também para a execução fiscal. Isso foi alegado também na DIN, em constitucionalidade desse dispositivo, 46, parágrafo 5º. Bom, só para vocês terem uma ideia também do problema, a USP foi demandada aqui em Niterói para fornecer pílula do câncer. E 4 concursos públicos do Estado de Minas Gerais foram impugnados em Volta Redonda, Petrópolis e Itaperuna, aqui do Rio. Então, isso já é uma realidade, essa pulverização de causas contra os Estados. O terceiro tópico da ADIM, que eu pretendo abordar aqui, só para ilustrar esse processo, relação entre processo civil e federalismo, é o artigo 1035, parágrafo 3º, inciso 3, do Código de Processo Civil. Esse dispositivo criou
uma hipótese de repercussão geral presumida no CPC. Agora, se o acórdão recorrido em RE declarar inconstitucional lei federal, a repercussão geral é presumida. Não havia regra expressa no Código Velho, agora a regra expressa no artigo 1035, parágrafo 3º, inciso 3. Esse dispositivo só mira em leis federais. Só leis federais que forem declaradas inconstitucionais é que geram essa repercussão geral presumida. Não faz o mesmo para as leis estaduais. E isso, ao ver lá na petição inicial da DIN, gera um descumprimento do dever de lealdade federativa, porque os estados, os entes federativos, de maneira geral, não podem usar de suas prerrogativas exclusivamente no próprio interesse. Eles precisam olhar como partícipes de boa-fé do Pacto Federativo, precisam olhar também para o interesse dos outros, mesmo quando legislam nas suas competências. Então, a União não pode criar uma regrinha só para ela, sem que haja um fundamento razoável, um fundamento que justifique essa discriminação. A União fez isso, porque, a partir de agora, se uma lei federal for declarada inconstitucional, o acesso é mais fácil e não vale o mesmo para a lei estadual. Então, esse ponto é também um ponto que choca o artigo 19, inciso 3 da Constituição, que fala que os entes federativos não podem estabelecer preferências entre si, que é a ideia de lealdade federativa. Bom, faço só um destaque, para encerrar essa parte da DIN, que não é a única DIN que há relacionada ao novo CPC no Supremo Tribunal Federal. Há mais duas. Há uma que eu só vou mencionar, as duas eu vou só mencionar, é a DIN 5516, se alguém quiser anotar, porque a Anamatra impugnou um ato do TST, o TST acordou um dia e quis dizer quais eram os dispositivos do Código que se aplicavam e quais não se aplicavam ao processo de trabalho. Acordou e resolveu editar um ato. Aí a Anamatra impugnou esse ato do TST, essa instrução normativa, é uma DIN que está pendente no Supremo, e mais uma outra DIN, que é a DIN 5534, em que o governador do estado do Pará impugna dois temas relacionados à execução contra a fazenda pública no novo CPC, uma em relação ao prazo para o pagamento de RPV e outra em relação a passar em controvérsia para a expedição de precatório. Bom, essa é a primeira parte da minha exposição. Espero não estar... Marcos tem total liberdade para me cortar a palavra, até por uma questão hierárquica. Mas a segunda parte que eu quero falar é olhar para o futuro. Quer dizer, o que a lei estadual ainda pode servir de útil para tornar o processo civil, o nosso processo civil do CPC 2015, um processo civil melhor. É bem verdade que é difícil falar isso sem rir, né? Porque o que se pode esperar do nosso legislativo estadual, abrindo jornais, mas é um problema que também se reflete no legislativo federal. Então, em matéria de desespero, acho que a gente está bem servido, de desespero. E mais do que isso, assim, se a gente tivesse que pensar nesse cenário político atual que a gente vive, numa definição de federalismo, eu diria que é um pedacinho para cada esquema, porque cada um tenta roubar... cada um tenta roubar... Roubar, eu quis dizer, lógico, metaforicamente. Bom... Qual é o esquema de fontes normativas que o nosso processo civil tem? O CPC 2015 é uma lei federal, editada com base no artigo 22.1 da Constituição. Uma lei federal que segue a tradição do nosso constitucionalismo, que reserva predominantemente à União a disciplina do processo civil, como fonte. Há uma exceção, mas não vem ao caso lá nas Constituições passadas. Mas a Constituição de 88 tem outras fontes relevantes que repercutem sobre a disciplina do direito processual civil. A Constituição estadual é uma delas, o regimento interno é outra, a lei de organização judiciária é mais uma. Mas a que eu quero chamar mais atenção para todos vocês, são as previsões do artigo 24, inciso 10 e 11 da Constituição Federal. O 10 trata da lei estadual como capaz de dispor sobre normas específicas sobre processo nos juizados, vamos parar por aí para não falar besteira, nos juizados. E o 11 fala que a lei estadual pode dispor sobre normas específicas de procedimentos em matéria processual. São duas regras difíceis da gente interpretar, de estabelecer qual é o campo que o legislador estadual pode realmente agir, mas esse problema é um problema histórico, porque o nosso CPC de 73 foi pensado num regime em que não havia essa diferença de atribuição entre a lei federal e a lei estadual em matéria de procedimento, especialmente. E a gente pensou a partir disso e foi se acostumando, foi vendo que aquilo que era familiar foi se tornando aquilo que era correto, mas hoje a lei estadual deve poder mais, a gente tem que potencializar mais ainda esse papel da lei estadual
no processo civil, jogar um sopro de vida nessa lei estadual. Isso vai gerar custo para todos nós, porque advogar no Estado do Rio pode não significar a mesma coisa que advogar no Estado de São Paulo. Atos processuais podem ter formas diferentes nesses dois estados, mas a gente ganha com experimentos. E federalismo é sobretudo isso, né? Experimentalismo. Então, testar coisas novas em processo civil nos estados pode ser uma coisa proveitosa se nós dermos o devido valor para essas duas disposições. O 2410, que fala de juizados, ele deveria poder muito mais do que o 2411 da Constituição, porque ele fala em processo. Deveria poder mais. O outro é só procedimentos em matéria processual. O Supremo, no entanto, construiu, desde a década de 90 do século passado, uma jurisprudência desastrosa, para dizer que juizados de pequenas causas seriam alguma coisa, essa abarcada pelo 2410, e juizados especiais seriam outra coisa não abarcada pelo 2410. Alguém conhece atualmente juizados de pequenas causas? Tem contato com os juizados? Não, porque já acabou, né? Então, o Supremo reservou um dispositivo para algo que não existe mais. Então, na cabeça do Supremo, esse dispositivo não serve para mais nada, nada. Eu tentei demonstrar até todos os erros de percurso que há nesse raciocínio do Supremo, mas aqui não vem ao caso muito aprofundar. O fato é, o 2410 para o Supremo só valeria para juizados de pequenas causas que seriam conceitualmente algo distinto dos juizados especiais. O 2411, que a gente vai usar um pouco mais agora, ele tem, ao contrário, uma abrangência maior, porque é procedimentos em matéria processual, não vale só para juizado, vale para todo o resto do processo civil. Mas ele tem duas dificuldades. A primeira que é diferenciar processo de procedimento, que é algo dificílimo. A segunda dificuldade, que também é desesperadora, que é separar norma geral de norma especial, para definir o campo de cada um na competência concorrente. Essa segunda, eu até tenho algumas opiniões e tal, norma geral, norma especial, mas eu acho que não vale a pena eu aprofundar muito, especialmente falando aqui perto do Rodrigo Mascarenhas, Felipe Derby e outras pessoas que são constitucionalistas brilhantes. Mas o procedimento e o processo, eu tenho um pitaco, porque isso é um tema tão polêmico. Eu acho que procedimento é a sequência de atos que levam ao julgamento de uma causa, ordenação da sequência, e os requisitos formais que incidem para cada um desses atos. O resto, quer dizer, quem pratica o ato, qual o conteúdo desses atos, quais são os efeitos, seria processo para este fim da competência legislativa. Bom, eu estou dizendo isso, essa é a minha opinião. E o que o Supremo Tribunal Federal diz nesse terreno? Uma bagunça. O Supremo Tribunal Federal disse, por exemplo, que o momento para o recolhimento de custas no processo civil, maneiro, poderia ser disciplinado por lei estadual. Ele disse, ao contrário, salvo engano, até o Marco Antônio escreveu sobre isso, que os estados não podem legislar sobre casos de intimação pessoal. Certo, Marco? Você escreveu sobre isso, né? O Supremo falou que não, isso não é procedimento para os fins do artigo 2411. Não pode. E ele disse, por outro lado, que interrogatório por videoconferência também não é coisa para os estados legislarem sobre isso. Também não é procedimento em matéria processual, seria processo. E também disse que os estados não podem criar casos de prioridade de tramitação em processos civis. Não podem. Mas chegou lá o Supremo outro dia, tem 3 anos, 4 anos, e falou que podem os estados, olha só como isso é usado, criar órgãos judiciais colegiados em primeiro grau para julgarem casos de crime organizado. Falou isso em 2012. Antes da lei federal que disse o mesmo. O Supremo validou, dizendo que era regra de procedimento misturada com organização judiciária, criação de órgãos colegiados para julgar processo penal, quando não havia regra federal dizendo o mesmo. Então, isso foi um passo largo, um passo importante que o Supremo deu. Mas ele deu esse passo sem construir uma base, porque é impossível, inclusive uma tese de doutorado da professora Paula Sarno Braga escreveu isso, é impossível estabelecer uma linha coerente entre todas essas decisões. Não há. O Supremo não se preocupa em qualificar por que isso é processo, por que isso é procedimento. Ele só diz que é e é inconstitucional, predominantemente dizendo que é em prol da União. É como se o legislador estadual, ao agir, tivesse aquela mesma segurança jurídica que tem alguém que foi recentemente empossado do cargo de tesoureiro do PT. Quer dizer, ele só sabe que vai vir uma paulada, não sabe quando, mas virá. Virá, não tem segurança jurídica nenhuma. Bom, a partir disso, por um lado, precisamos pensar na competência legislativa dos estados para dispor sobre procedimento em matéria processual com normas específicas. De outro, um Supremo
reconhecidamente bagunceiro, eu queria dar 4 sugestões para a gente pensar no futuro da lei estadual. O tempo está me permitindo ainda, tem mais 7 minutos? Nem vou precisar de tanto. Primeira sugestão. Se nós olharmos o artigo 12 do CPC 2015, na sua versão atual, nós veremos que ele era uma coisa antes da Lei 13.256 e passou a ser outra coisa depois dessa lei. Esse dispositivo foi inspirado em princípios importantíssimos, como impessoalidade, isonomia, e tentou dizer, olha, decidir, quando decidir, é um poder. O juiz, na versão original do Código, deveria observar a ordem cronológica de conclusão para julgamento. Deveria. Porque, com isso, a gente ganha impessoalidade na justiça da jurisdição. Deveria. O legislador, antes de entrar em vigor do Código, deu um passo para trás e colocou nesse artigo 12 o advérbio preferencialmente. E, com isso, tudo foi por água abaixo. Quer dizer, o preferencialmente fez ruir a força normativa desse dispositivo, que hoje simplesmente não vale para mais nada. Será, nesse cenário, que a lei estadual não poderia exigir fundamentação específica para o juiz descumprir a ordem cronológica de decisão? Obrigado. Será? Eu acho que sim. Acho que seria um campo muito útil para a lei estadual concretizar o que significa esse preferencialmente, dizendo que isso, para descumprir a ordem cronológica, é preciso fundamentação específica, tal como se passa com a ordem preferencial da penhora. Segundo exemplo que eu gostaria de dar, o artigo 269, parágrafo 1º do CPC, estabelece uma novidade ao dizer que o advogado pode intimar o advogado da outra parte por cartinhas, uma novidade, confiando mais na colaboração entre os advogados para praticar esses atos burocráticos. Não precisa de que tudo passe pelo Poder Judiciário. Essa cartinha pelo CPC, 269, parágrafo 1º, só tem um requisito, que é o AR, não tem mais nada. Será que a lei estadual também não poderia caminhar um pouco mais e estabelecer requisitos formais para a exteriorização dessa carta, para que o jurisdicionado saiba que ali há um ato simbólico de administração da justiça na sua frente, não uma cartinha qualquer de uma propaganda? Eu acho que também poderia caminhar para esse fim. O terceiro exemplo, antes de a gente encerrar, o IRDR. Vocês olharem a disciplina do IRDR, especialmente o artigo 981, vocês vão ver que o IRDR, claro, todo mundo hoje já sabe disso, que o IRDR é uma técnica de formação de precedente pensada para casos repetitivos, para que o Tribunal de Justiça de Segundo Grau, o TRF, formule um padrão decisório que vale com força vinculante para todos os similares. Esse procedimento do IRDR, ele tem 2 fases, que é a fase de admissibilidade, depois a fase de fixação da tese, mas o contraditório nessa primeira fase, a fase que define qual vai ser a questão comum apreciada, e a fase que leva à suspensão de todos os demais processos sobre aquela questão comum, esse momento, o contraditório no Código é nada, é nada. Se vocês olharem aí, o artigo 981, ele diz que depois da distribuição, o IRDR é levado a julgamento pelo colegiado. A lei estadual, a meu ver, deve, e ela pode fazer isso, criar uma etapa prévia de contraditório das partes do processo que originou o IRDR, antes que esse julgamento colegiado da admissibilidade seja feito. Então, uma etapa prévia de contraditório nessa fase de admissibilidade do IRDR seria algo muito feliz de constar da lei estadual sobre procedimento em matéria processual. E o quarto e último exemplo que eu vou dar, para me ater ao tempo, é o mais difícil de todos, é o mais delicado. Porque, vejam, nos artigos 1015 e 1009, parágrafo 1º, o Código cria um regime de recorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Todos nós já estamos desconfortavelmente acostumados com isso, desde março desse ano passado. Mas o Código criou esse regime e lá, desse 1009, parágrafo 1º, há uma expressãozinha que diz que as decisões que não forem passíveis de impugnação por agravo de instrumento desde logo, e só é agravável aquilo que consta em lei, nesse código, as interlocutórias só são agraváveis se constarem expressa a previsão legal, essas interlocutórias que não são agraváveis, elas não se submetem à preclusão. Não se submetem à preclusão, passam a serem revistas ao tempo da apelação, das contrarrazões da apelação. Perfeito, esse é o regime geral. Muita gente boa, a partir desse 1009, parágrafo 1º, diz que, se não há preclusão, como afirma a lei, o juiz pode, a qualquer tempo, reconsiderar as interlocutórias que ele proferiu antes da sentença. Não há preclusão, o juiz pode reconsiderar.
pensando um pouco longe agora. Será que, se é possível, será que não há essa preclusão e o juiz pode reconsiderar suas decisões? Talvez, será que a lei estadual não poderia criar um órgão colegiado em primeiro grau para julgar os pedidos de reconsideração contra decisões do juiz de primeiro grau, de interlocutórias e que não fossem agraváveis? Vejam que não seria a criação de um recurso, porque o afastamento da preclusão é a própria lei federal que o diz, e seria um pedido de reconsideração. E o desconforto que alguém poderia ter com isso, quer dizer, será que a lei estadual poderia fazer isso? A gente supre, em parte, pelo precedente que eu acabei de falar do Supremo Tribunal Federal, que disse que a lei estadual pode criar órgão colegiado em primeiro grau, a despeito do que a lei federal fale sobre isso. Será que a gente não poderia pensar, então, num canal de revisão, talvez um pouquinho mais rápida e sem prejuízo da revisão na apelação, através de pedidos de reconsideração voltados a colegiados formados por juízes de primeiro grau, se previsto isso em lei estadual? Eu acho que sim, eu acho que seria bom para reduzir o nosso desconforto com esse regime do Código de 2015. Quem não se deparou ainda com honorários periciais decididos em primeiro grau, que não está no rol do 2015, o que se faz diante de uma decisão de honorários periciais? Se espera, se faz mandado de segurança? Isso é um problema grave. Talvez esse seja um caminho também, prever isso em lei estadual, uma revisãozinha através de uma reconsideração por órgãos colegiados em primeiro grau. Se alguém for me chamar de maluco, falar isso, eu vou usar um argumento de autoridade, porque o exemplo nem é meu, é do Leonardo Greco, que a gente debateu um pouco sobre isso. Ele acha que seria talvez um caminho útil buscar esse regime do pedido de reconsideração para um colegiado, não sufocando mais os tribunais de segundo grau, talvez seja um caminho. A minha proposta foi, portanto, essa, assim, mostrar 3 pontos da ADIM, federalismo novo CPC, e o que a gente pode ainda pensar para o futuro sobre a lei estadual. Aqui no estado do Rio, eu e o Marco, né, Marco, a gente compõe uma comissão que também não está longe de ter terminado seus trabalhos, pensando em regras que poderiam constar da lei estadual para complementar o CPC 2015. Sei que o estado de São Paulo e o estado de Pernambuco têm projetos de lei sobre isso, sobre códigos de procedimento estadual, e acho que isso é um tema da ordem do dia, é um tema que a gente precisa pensar, e era essa a mensagem que eu queria transmitir aqui hoje. Eu agradeço muito pelo convite, mais uma vez, do Seju, e muito obrigado. Parabéns, Guilherme, pela palestra inteligente, provocativa e quase pontual. Você passou pouco menos de 1 minuto do tempo, então acho que cumpriu com brilho aí o seu papel. Agora a gente vai dar continuidade com mais uma palestra da também Procuradora do Estado, Tatiana Simões, que vai falar sobre as alterações na execução contra a Fazenda Pública. A Tatiana é mestre em Direito Processual Civil pela UERJ e pós-doutora pela Queen Mary University de Londres. Bem, boa tarde a todos. Vou tentar ser tão breve quanto o Guilherme. Primeiro, boa tarde aos meus colegas de mesa. Agradeço também ao Seju o convite. E vamos logo direto ao tema. Não se assustem se eu falar um pouquinho rápido, porque quando me pedem para falar mais rápido do que eu já falo, é um desastre. Mas vou tentar respirar para vocês me acompanharem. O tema que me coube hoje foi execução contra a Fazenda Pública e um novo CPC. Bem, em tempos de crise do Estado, insuficiência de recursos, consequentemente, gera maior inadimplência do Estado. Maior inadimplência do Estado geram execuções contra a Fazenda Pública. Então, a execução contra a Fazenda Pública, que talvez, em um momento posterior, fosse um instituto, um procedimento não tão conhecido do Código, acredito que, em tempos de crise de Estado e crise financeira, seja um instituto que passe a ser mais conhecido e mais utilizado, principalmente pelos credores do Estado, né, que vem se enfileirando e se amontoando cada vez mais. E, então, vamos lá falar sobre a execução contra a Fazenda Pública. É um procedimento um pouco diferenciado da execução em geral, pelas peculiaridades que envolvem a Fazenda Pública. Como vocês sabem, os bens públicos, em princípio, são inalienáveis e impenhoráveis, e a Fazenda Pública goza do sistema de precatórios para pagamento das suas dívidas. Então, naturalmente, a lei processual teve que criar algumas peculiaridades, algumas especificidades na execução para que se atendessem e se respeitassem esses princípios e essas características próprias da Fazenda Pública.
Por exemplo, não pode, a fazenda pública não vai se sujeitar aos mesmos meios expropriatórios que um particular tem à sua disposição por causa dessas características da inalienabilidade e empenhorabilidade. Então, eu fiz a minha apresentação da forma mais breve possível, faço essa breve introdução para dizer o que o CPC mudou no âmago mesmo da execução contra a fazenda pública, com relação ao CPC anterior. Depois coloquei alguns tópicos um pouquinho mais polêmicos, assim, ou em forma de perguntas, para tornar um pouco mais dinâmica a apresentação, e uma breve conclusão. Então, espero que não fique muito enfadonho, fique uma coisa mais dinâmica mesmo para o debate. Eu não vou ficar examinando o artigo dispositivo por dispositivo, porque eu acho que não seria tão inteligente nem tão vantajoso para a gente aqui. Então, de uma forma introdutória, qual foi a grande alteração do CPC nesse tema? Ele acompanhou aquela noção de sincretismo que a lei anterior, no CPC anterior, já introduziu no Código para as execuções. Qual é a ideia? Que a execução passe a ser uma etapa do processo de conhecimento. Ou seja, não faria tanto sentido que, após a parte passar por todo o processo de conhecimento, com a decisão transitada em julgado, que se iniciasse um novo processo para executar um débito já reconhecido. Então, foi aquela noção do sincretismo, da união entre o processo de conhecimento e a execução, que passaria a ser uma etapa daquele processo anterior. Não era assim para a fazenda pública no CPC anterior. Por quê? Porque o CPC previa que, no caso da fazenda pública ser executada, se exigia a citação da fazenda para a oposição de embargos. Ou seja, era o Instituto da Citação, o que indica um novo processo, e os embargos da execução eram, de fato, um processo autônomo, com uma inicial, distribuía-se em altos apartados, ganhava um novo número, se distribuía por dependência, etc. O novo CPC, não, ele buscou unificar essa noção de sincretismo também para a fazenda pública. E aí, o que se corrigiu nesse sentido? Não se fala mais em embargos à execução. Hoje em dia, o CPC diz que a fazenda pública é intimada, não é mais citada, e ela é intimada para impugnar a execução, apresentar impugnação. Então, a grosso modo, como é que ficou o procedimento? Acaba o processo de conhecimento com a decisão, transitou em julgado. A parte exequente deve apenas apresentar uma petição, uma simples petição, no mesmo processo, nos mesmos autos, no mesmo número, discriminando o débito e o crédito, e o valor e a forma de cálculo, e a fazenda é intimada para apresentar sua impugnação, que também vai ser uma resposta a uma petição simples naqueles mesmos autos. Então, realmente veio ao encontro aí do que já era a execução contra o particular, claro, guardadas as devidas peculiaridades. Também, geograficamente, no Código, também veio corrigir isso, até mostrando essa aproximação. O artigo da execução contra a fazenda pública vem logo depois da execução contra o particular, vem numa sequência, realmente. Então, vem nesse sentido. Outra alteração interessante também foi a positivação da possibilidade da execução contra a fazenda pública de título extrajudicial, já era permitido na jurisprudência e agora está positivado no Código. Não nessa parte geográfica da execução de título judicial, mais para frente, no artigo 910, mas vem positivado. E, por fim, na minha parte introdutória que eu queria colocar, era só deixar claro que aqui a gente vai tratar basicamente da obrigação de pagar quantia certa pela fazenda. Então, faço só essa ressalva, porque nas obrigações de fazer e de não fazer, não há nenhuma peculiaridade específica para a fazenda pública, porque são tutelas específicas e vai se aplicar à fazenda pública o mesmo procedimento das medidas específicas para o cumprimento dessas tutelas. Então, para a obrigação de fazer e não fazer, não há nenhuma maior peculiaridade nem maior digressão sobre. Realmente é só sobre pagar a quantia certa por conta do sistema específico da fazenda para pagamento. Mas é claro que, no caso de obrigação de fazer e não fazer, que haja descumprimento ou atraso pela fazenda pública, naturalmente vai incidir uma multa por descumprimento ou por atraso, e aí sim, essa multa vai ser objeto dessa execução por quantia certa, que vai seguir esse rito específico do CPC. Então, uma vez vista a introdução, eu vou passar para os aspectos importantes do procedimento. E aí, aqui eu coloquei para vocês só terem uma noção, os artigos que tratam disso são apenas 2 no Código, são o 534 e o 535. Coloquei a redação só para vocês terem uma breve noção do que eles falam, mas não vou ficar lendo um por um. 534 é isso, 535. E aí listei 10 tópicos. 10 tópicos, assim, bem como se fossem pílulas de conhecimento. Eu vou
jogar algumas perguntas, algumas questões sobre o Instituto, só para a gente, enfim, ou devagar. A resposta, às vezes, está na própria lei, às vezes está na interpretação sistemática do código, mas só para a gente aprimorar e aprofundar melhor como é que se aplica a execução contra a fazenda. E aí, tópico 1 seria bem genérico, qual é o conceito de fazenda pública no CPC, né? Quando ele diz obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública. O que está incluído nesse conceito de fazenda pública? E a resposta seria, quem está sujeita a essa execução contra a fazenda pública são, basicamente, as pessoas jurídicas de direito público, que significam União, Estados, municípios, suas autarquias e fundações. Ou seja, estão excluídos do conceito sociedades de economia mista e empresas públicas porque são pessoas jurídicas de direito privado. E, nessa hipótese, se sujeitam à execução normal de todas as empresas e dos particulares em geral. Então, só para a gente ter uma noção distinta de para quem se aplicam os dois dispositivos que o novo código colocou, 534 e 535. O segundo tópico que eu coloco é a seguinte: e a questão da antiga multa do 475J aplicada à fazenda? Se resolveu de vez ou continua ainda pairando sobre o ar aí esse pânico? Vocês sabem que o antigo CPC previa uma multa em caso de não haver o cumprimento espontâneo da execução de 10%. Em que pese estivesse bem pacificado, quer dizer, pelo menos, né, na maior parte da doutrina, que o 475J não se aplicava à fazenda, ainda existiam alguns juízes aplicando e ainda insistindo na incidência dessa multa, dizendo que não. E é muito complicada a aplicação dessa multa para a fazenda, porque, uma vez que a fazenda pague seus débitos com base no precatório, tem todo um sistema a ser cumprido, é meio que automático que ela não vai cumprir espontaneamente a execução e vai incidir todo e qualquer caso na multa. Mas alguns juízes ainda aplicavam, e na Justiça do Trabalho, até por incrível que pareça, que é até reticente em aplicar o CPC, se aplicava indistintamente. A 475J era um festival. E aí o novo CPC veio expressamente afastar essa possibilidade para não deixar mais nenhuma dúvida. No artigo 534, parágrafo 2º, está expressa a exclusão de que a multa, que agora é o parágrafo 1º do 523, que é o antigo 475J, não se aplica à fazenda pública. Coloco aqui uma observação pelo seguinte: a doutrina ainda critica o fato de ter sido excluída essa multa expressamente, parte da doutrina, não porque entende que a multa seria aplicável, seria cabível à fazenda pública, mas sim porque entende que a fazenda acabaria ficando por fora de meios compulsórios de pagamento, ou não teria as penalidades que um particular tem quando não paga a sua dívida. O que não é bem verdade, porque, como vocês sabem, há outros meios para compelir a fazenda a cumprir o precatório, tem a possibilidade de sequestro, ou até mesmo intervenção em caso de preterição, enfim, há outras medidas para se compelir o pagamento pela fazenda pública. E uma mais recente, que eu coloquei aqui, que foi veiculada recentemente no STF, pela notícia de 19 de abril, que, em repercussão geral, um recurso extraordinário, o Supremo vem revendo seu posicionamento no sentido de incidência de juros de mora nos precatórios, né? Assim, originalmente, como se sabe, só incidia a correção monetária entre a data do cálculo e a expedição do precatório. E o STF, em discussão, entendendo que a morosidade da justiça não pode ser imputada ao particular e a fazenda também não poderia se valer dessa demora, então que seria cabível, sim, que se aplicassem juros de mora entre a data do cálculo e a expedição do precatório. Então, seria uma forma já de se compelir a fazenda a cumprir o prazo para escapar um pouco da incidência desses juros de mora. Não foi publicado ainda, mas há uma notícia nesse sentido, então já seria uma forma de ir ao encontro aí do que a doutrina vem criticando. O tópico 3 é requisitos da petição do exequente. Aqui, o único ponto que eu trouxe mais interessante, eu acho, que foi o artigo 534 prevê requisitos básicos da petição do exequente. Como eu disse, a ideia foi simplificar e unificar. Então, tem que constar a qualificação do exequente, até mesmo para uma posterior expedição de precatório, cálculos, forma de cálculo, juros, correção e etc. E aí, a questão que me pareceu interessante aqui nesse caso foi a tendência do CPC cada vez maior ao aproveitamento dos atos e ao abandono dos excessivos formalismos. E aí trago 801, que diz que, verificando que a petição inicial
esteja incompleta, ao invés do juiz rejeitar liminarmente, não acolher, não receber a petição, ele tem o dever de mandar a parte emendar em 15 dias. E isso se verifica em diversas ocasiões no Código. Ou seja, ao invés de se abandonar o ato ou se entender rejeitar liminarmente os atos praticados pela parte com alguns vícios, a ideia é que o juiz permita que a parte emende e sane esses vícios para se aproveitar ao máximo os atos. Então, o tópico que me pareceu interessante aqui foi destacar esse 801. O tópico 4 se refere ao prazo. O artigo 535 diz que a Fazenda vai ser intimada para apresentar a impugnação em 30 dias. E aí pode surgir a pergunta, esse prazo é contado em dobro ou é simples? Porque o artigo 183 veio, no mesmo sentido do Código anterior, dizendo que gozarão em dobro a Fazenda Pública em todas as suas manifestações. E aí a resposta seria mais ou menos simples, porque o próprio 183 responde. Ele diz que não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei, de forma expressa, prevê um prazo próprio para a Fazenda Pública. Então, a Fazenda Pública se manifesta em dobro nos prazos em geral. Mas, se houver um prazo específico para a Fazenda Pública, esse prazo é contado de forma simples. Então, só para não ter nenhuma dúvida, o prazo da Fazenda para impugnar vai ser 30 dias, puro e simples. Tópico 5. O rol das hipóteses do 535, que traz as matérias que podem ser impugnadas pela Fazenda em sede da impugnação. As matérias de defesa. Ele lista ali algumas, eu coloquei aqui, não sei se está muito pequenininho. A pergunta número 1 seria, ele é taxativo ou exemplificativo? Ou seja, o Código veio limitar o que pode ser alegado em sede de impugnação ou ele apenas exemplifica o que a Fazenda pode arguir? Num primeiro momento, a expressão podendo arguir indica que é exemplificativo, ou seja, pode arguir 2 pontos. Ele listou coisas que podem ser arguídas. Mas é um exemplificativo, obviamente, com algumas limitações. Por quê? Porque, como eu disse antes, a fase de execução é apenas um momento de apuração da liquidez, certeza e exigibilidade de um crédito que já foi declarado no processo anterior de conhecimento. Então, o céu não é o limite para o que a Fazenda pode apresentar em sede de impugnação. É claro que não está totalmente limitada ao que está listado no 535, mas também há algum limite nesse sentido. Por exemplo, em sede de nulidades e exigibilidade, o Código coloca como hipótese a alegação de nulidade de citação. É a única nulidade que ele lista. E aí, por um motivo óbvio, porque se tiver havido uma nulidade de citação no processo de conhecimento, está em jogo a própria existência da relação jurídica que deu origem àquele débito. Então, se de fato houve uma nulidade de citação, é algo plenamente arguível em sede de impugnação. Mas as demais nulidades não, porque já tiveram o seu momento próprio para serem arguídas no processo de conhecimento e, se for o caso, vão ser objeto de uma ação rescisória. Não é o momento da impugnação para esse fim. Então, como eu disse, é um rol exemplificativo, mas com certos limites. A questão da inexigibilidade também. O Código buscou pormenorizar bem detalhadamente as hipóteses de quando há declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo, da lei que embasou aquele título. E aí o Código fez... O anterior já previa essa possibilidade, ou seja, é inexigível o título que for baseado numa lei que foi declarada posteriormente inconstitucional pelo Supremo, mas o novo CPC buscou pormenorizar e detalhar para tentar desfazer algumas dúvidas que existiam no Código anterior. Então, o que ele diz hoje é, se a lei foi declarada inconstitucional antes do trânsito em julgado da decisão que foi proferida, isso pode ser alegado em sede de impugnação. Se a lei foi declarada inconstitucional posteriormente, isso não é mais objeto de impugnação e sim objeto de ação rescisória. Isso tem divergência na doutrina, que critica bastante a forma como o Código colocou, os prazos também, mas acho que é muito detalhe para entrar aqui. Mas é bom vocês saberem que o Código pormenorizou mais, assim, detalhou melhor essa hipótese de inexigibilidade por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo. Outro aspecto também que se impôs à Fazenda Pública foi a obrigatoriedade de, caso de alegação de excesso, que seja discriminado não só o excesso, mas como a forma de cálculo do excesso e por que se chegou àquele valor.
E aí a doutrina veio realmente aplaudir esse dispositivo para evitar o comportamento protelatório da fazenda, que, em muitos dos casos, fazia uma petição simples, alegando excesso de execução para cumprir ali o prazo da impugnação, e não é a intenção realmente. Então, o juiz pode rejeitar liminarmente se vier uma petição genérica, simplesmente alegando excesso de execução. Passa a ser dever explícito da fazenda, não só alegar o valor do excesso, como mostrar por quê e qual a forma de apuração desse excesso. Então, isso também foi interessante de trazer. Tópico 6, previsão de impugnação parcial, cabendo a execução imediata da parcela. O parágrafo 4º traz essa possibilidade, ou seja, caso a fazenda impugne parcialmente o crédito, a execução poderia continuar contra a parcela incontroversa. O que significa isso? Significa uma expedição de precatório fracionada, a grosso modo. E aí se pergunta, é possível, de fato, ou isso seria aquela vedação de fracionamento da Constituição? E aí o que mais eu encontrei, a doutrina falando, e eu também conjugo desse entendimento, é o seguinte, o CPC já positivou isso, ou seja, se a fazenda impugnou parcialmente, a execução deve prosseguir com relação à parcela incontroversa. E aí o que a doutrina vem dizendo é o seguinte, se foi respeitado o devido processo legal, ou seja, a fazenda foi devidamente intimada, teve o prazo para tanto, e não impugnou aquela parcela, então se entende que foram respeitadas as garantias constitucionais. E, por outro lado, existe o princípio da duração razoável do processo. Então, não pareceu razoável que a parte que tivesse uma parcela incontroversa, que já pudesse ser objeto, né, de satisfação daquele crédito, aguardasse o deslinde do restante. E a previsão legal e constitucional que veda o fracionamento de precatórios é no caso de fraude, né, de manifesta fraude da parte de tentar fracionar o precatório para receber antes, em RPVs, ou tentar receber de outras formas. Também não é o caso, porque, como eu disse, é uma previsão legal do novo CPC. Então, em princípio, poderia acontecer a hipótese de uma parcela incontroversa que teria transitado em julgado e que permitiria a expedição de um precatório. Não haveria maiores problemas quanto a isso. Não sei na prática como se faria, mas, teoricamente, poderia acontecer. Tópico 7. Estou indo correndo, mas meu tempo está bom, né? Então tá bom. Estou aqui numa velocidade. Tópico 7. Incide em condenações e honorários sucumbenciais em face de execução contra a fazenda? Poderia surgir uma dúvida, porque, como eu disse, é uma fase, é uma etapa do processo que continua de conhecimento, no qual já teria havido condenação em honorários. E aí poderia haver essa questão. Incide em honorários sucumbenciais a fazenda na fase de impugnação? E aí, mais uma vez, eu acredito que o próprio Código traga a resposta para a gente. Se a fazenda não impugna a execução, o exequente faz a sua petição com a execução e a fazenda não impugna, não há condenação em honorários. Por outro lado, a contrário senso, se a fazenda impugna, qualquer parcela que seja, ela está sujeita à condenação em honorários. E aí aqui ficou pequenininho, mas o artigo 85 prevê as hipóteses de condenação em honorários à fazenda pública. Como vocês sabem, também veio detalhar melhor, fazer os limites de valores e de porcentagens, uma coisa que não existia no Código anterior. E lá embaixo, no parágrafo 7º, tem a previsão que eu falei antes, que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda pública que enseja expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Ou seja, uma vez impugnada, ela está sujeita aos honorários. O tópico 8º. São 10 tópicos, tá? A decisão de improcedência da impugnação está sujeita à remessa necessária, né? O duplo grau obrigatório, o reexame, como queira chamar. Por que a pergunta? Porque, em princípio, a razão de ser do duplo grau é decisões contrárias à fazenda pública estão sujeitas ao reexame. Claro, respeitados os limites do CPC, no 496, mas, de uma forma geral, a ideia, a ratio da coisa é de que, uma vez contrária à fazenda, haja o reexame. E essa decisão de improcedência é uma decisão sujeita ao reexame porque é contrária à fazenda pública? Decisão que não acolhe a impugnação? E aí se entende que não, isso já é um entendimento mais ou menos pacificado. Por quê? Porque a decisão que é contrária à fazenda pública já foi proferida no processo de conhecimento. Ou seja, quando é o processo de conhecimento, que a fazenda de fato foi condenada, aquela decisão já foi sujeita ao reexame e a todos os recursos cabíveis. E aí a decisão
posterior, em fase de impugnação, como eu disse antes, é uma decisão prolatada numa etapa do procedimento e que não é contra a fazenda pública. É uma decisão que apenas apura a certeza, a liquidez e a exigibilidade daquele valor no qual ela foi condenada. Então, como não é uma decisão contra a fazenda pública, não vai ser uma decisão sujeita a reexame. Obrigatório. O tópico 9 é o recurso cabível dessa decisão em sede de impugnação. E aí aqui a gente tem uma situação dupla, digamos assim. Depende do teor da decisão, qual será o recurso cabível. Por que eu digo isso? O artigo 203 do CPC lista, né, o que dispõe o conceito de sentença. E aí ele coloca no parágrafo 1º, sentença é o pronunciamento do juiz por meio do qual, com fundamento no 485 e 487, que são os antigos 267 e 269, com e sem resolução de mérito, põe fim à fase cognitiva do procedimento, bem como extingue a execução. O que significa dizer o seguinte: a decisão que acolhe integralmente a impugnação da fazenda, naturalmente, extingue a execução. Logo, é uma decisão que tem caráter de sentença, da qual vai caber apelação. Por outro lado, o artigo 203, no parágrafo 2º, diz que as demais decisões que tenham natureza decisória, mas que não se enquadrem no parágrafo 1º, são decisões interlocutórias. Então, se entende o quê? Se improcedente a impugnação ou se apenas parcialmente procedente, seria o caso de uma decisão interlocutória. E aí, nesse caso, ela desafiaria agravo de instrumento e não apelação. Isso é reforçado também pelo artigo 1015, nas hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento, que prevêem o agravo de instrumento cabível quando decidir o mérito do processo, e aqui forçaria um pouco para dizer que o mérito do processo de execução estaria sendo decidido ali. E o parágrafo único também diz que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução. Então, aqui realmente há uma possibilidade partida, dependendo aí do teor, do conteúdo da decisão, de qual será o recurso cabível. E... tá, por fim... E aí, então, tem essa questão. Ainda não me deparei com essa situação, mas o fato é que é assim que vem sendo definido pela doutrina, a forma como se lê o código, e é assim que vai provavelmente prevalecer. O tópico 10 é a execução fundada em título extrajudicial. Como eu disse a vocês, é uma hipótese que já vinha sendo largamente aceita, mas pela jurisprudência, de uma forma geral, mas não estava positivado ainda no código. Agora, o 910 vem trazer de uma forma explícita essa possibilidade. Qual é a diferença da execução do título extrajudicial para o do título judicial? A diferença básica é que, nesse caso, como não houve um processo de conhecimento prévio, é um título extrajudicial, ele vai seguir o trâmite de como se fosse um processo novo de conhecimento. Então, aqui, de fato, a fazenda será citada para opor embargos em 30 dias. O prazo é o mesmo de 30 dias, mas é um novo processo de conhecimento, né? É o início de um processo. Então, realmente, há a figura da citação e há a figura de um novo processo. E as matérias que podem ser alegadas pela fazenda, também não há nenhuma restrição, porque, como eu disse antes, todas as matérias que são arguíveis num processo de conhecimento vão poder ser alegadas nos embargos à execução da fazenda quando se tratar de título extrajudicial. E aí está tudo esclarecido. No que couber, vão ser aplicáveis os 534 e o 535 da execução de título judicial. Mas, a grosso modo, o procedimento varia um pouco nesse sentido. Previsão de embargos, citação e o prazo de 30 dias. Aqui, o que eu acho interessante também citar é a questão do recurso cabível. Como eu disse, já que é um processo de conhecimento sendo instaurado agora, o recurso cabível vai ser a apelação, porque a decisão a ser proferida é uma sentença. Tem a questão do efeito suspensivo, que, no caso da fazenda, o que acontece? De uma forma geral, a apelação, como vocês sabem, agora tem efeito suspensivo como regra. Só que há as exceções do próprio CPC. E o CPC excepciona o efeito suspensivo no caso de extinção sem exame de mérito ou improcedência dos embargos à execução. São duas hipóteses em que não há efeito suspensivo na apelação.
E aí você poderia perguntar, se for, então, né, no caso de improcedência de embargos à execução opostos pela Fazenda Pública, a apelação não tem efeito suspensivo, porque assim o Código prevê. E aí aqui se chocam duas premissas, porque, em princípio, os embargos da Fazenda, nesse caso, têm efeito suspensivo, mas a apelação não teria. Significa que a execução pode continuar? E aí também esbarra aqui, mais uma vez, na questão do sistema de precatórios. A execução simplesmente não poderá continuar até o seu ulterior trâmite, porque a Fazenda não tem outros meios de realizar os seus pagamentos. Então, significa dizer que, necessariamente, vai ter que ser conferido o efeito suspensivo, se não declaradamente pelo tribunal. Naturalmente, isso vai acontecer, porque o precatório, e aí ele está bem claro também no parágrafo 1º, diz que só vai ser expedido com o trânsito em julgado da decisão. Significa, então, se tiver uma apelação pendente de julgamento, não vai poder haver expedição de precatório com relação àquele valor. Então, de fato, a apelação, tendo ou não efeito suspensivo pelo Código, não vai se aplicar no caso dos embargos para execução contra a Fazenda Pública. E aqui já vou me encaminhando para a minha conclusão. Como é que está meu tempo? 5? Ah, então está ótimo. Perfeito. Então, já encaminhando aqui para a conclusão, o que acontece? Fazendo só um apanhado do que eu tentei colocar. Foram muito rápidos os tópicos, mas eu acho que assim ficava menos enfadonho a gente abordar um instituto da execução contra a Fazenda. Como eu disse, respeitadas as devidas peculiaridades da Fazenda Pública, tudo leva a crer que, da forma como o novo Código está colocando, pelo menos em termos de tutela jurisdicional, a satisfação do crédito provavelmente será mais rápida, mais célere e mais eficaz, porque trouxe essa noção de sincretismo, abandonou alguns formalismos, trouxe intimação, uma figura da impugnação. Então, tudo levaria a crer que o instituto, o procedimento, trariam soluções céleres para quem é credor da Fazenda Pública. Mas aqui faço a ressalva. Tudo leva a crer jurisdicionalmente, ou seja, pelo procedimento, que é muito bem-vindo e bem visto, sim, ou seja, a satisfação do crédito vai ser rápida e breve. Ponto. Agora, no que tange a satisfação do crédito propriamente dita, né, em termos de recebimento do valor pela Fazenda, como eu comecei a minha palestra dizendo, em momentos de crise estatal e crise financeira, o Estado atravessa um momento de dificuldade, então o futuro é minimamente incerto e tempestuoso, digamos assim. E o sistema, e uma última informação também é o seguinte: o sistema de precatórios tende a inchar agora, porque, não sei se todos têm ciência, mas uma das medidas do governo para enfrentar essa crise financeira foi a diminuição do teto para as RPVs, né? Antes, não sei se vocês sabem, a RPV era expedida até 40 salários mínimos, e como uma das medidas para aliviar essa crise financeira, esse teto diminuiu para 20 salários mínimos. Significa dizer que débitos acima de 20 salários mínimos vão entrar na fila do precatório, que não estavam antes. Então, como eu disse, o meio executório parece bom, mas a satisfação do crédito talvez nem tanto. Mas, enfim, esperança é a última que morre, né? Mas obrigada pela presença de todos e fico à disposição aí, se quiserem mandar e-mail. Obrigado, Tatiana. Parabéns pela palestra. Você já teve ao tempo. Palestra excelente, didática, clara e também abrangente. Tratou de vários tópicos dentro do tema a que ela se propunha. Dando sequência, eu passo imediatamente a palavra para o meu colega de procuradoria, amigo de Procuradoria da Dívida Ativa, Marco Antônio Rodrigues. Eu tenho a felicidade de ter 2 processualistas na especializada, o que me deixa sempre muito tranquilo. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu tenho a quem recorrer. O Marco Antônio vai falar sobre demandas de massa e o novo CPC. O Marco também é procurador do Estado, como todos sabem, pós-doutor pela Universidade de Coimbra, doutor em Direito Processual e mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde também é professor adjunto. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Centro de Estudos, na pessoa do professor Anderson Schreiber, pelo convite que me foi formulado para estar aqui, porque é uma honra, uma alegria poder falar aqui para os colegas e para todos aqueles que estão aqui presentes. Também registro minha felicidade de estar aqui dividindo a mesa, presidida pelo nosso amigo e chefe Marcos Vinícius e meus amigos Tatiana e Guilherme. E, bom,
Também aproveitaria para cumprimentar meu mestre, que falará em seguida, professor Paulo César Piano Carneiro, em nome dele, cumprimento todos os demais presentes aqui na plateia. E, bom, o tema que me foi conferido pela organização do evento é o tema das demandas de massa e o Código de Processo Civil de 2015. E, bom, quando nós pensamos no tema demandas de massa, né, na verdade, o que me veio logo à mente no primeiro momento em que eu recebi o convite do Centro de Estudos foi: por que demandas de massa? Por que esse tema no Brasil? E é um problema que é muito nosso, mas que também é enfrentado por outros ordenamentos do mundo ocidental. Bom, me parece que aqui tudo parte, o ponto de partida disso é o sentido do acesso à justiça tradicionalmente no Brasil. Porque, tradicionalmente, nossa garantia fundamental de acesso à justiça, prevista no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, sempre foi vista como um direito de acesso ao poder judiciário. Vejam, não é um acesso à solução justa, que até vamos comentar brevemente, que o Código muda, a meu ver, aqui o sentido do acesso à justiça, porém, o acesso à justiça sempre foi visto como um direito de acesso ao judiciário, de se levar uma demanda ao judiciário. E no caso brasileiro, na experiência brasileira, vejam que isso ainda se agrava pensando-se na abrangência do direito fundamental de assistência judiciária gratuita. Vejam, eu não sou aqui inimigo da assistência judiciária gratuita de forma alguma, muito menos da Defensoria Pública, mas o nosso sistema de assistência judiciária gratuita é um sistema que é de uma amplitude como nenhum país no mundo tem. Ao contrário, quando nós vamos olhar para o direito estrangeiro, sistemas de assistência judiciária gratuita possuem algumas restrições e que muitas vezes são legítimas. Por exemplo, aqui no Brasil, a propositura de uma demanda por alguém que se afirma incapaz de arcar com as despesas do processo, se dá sem qualquer necessidade de demonstração mínima de um direito. Diferentemente de vários outros países, por exemplo, a Alemanha, dentre muitos outros, em que aquele que se vale de uma isenção de despesas processuais vai poder, então, propor a sua demanda sem demonstração mínima de que existe aí uma probabilidade de direito. Há até um trabalho empírico feito por um juiz federal aqui da nossa região, um trabalho muito interessante que ele fez, que diz reduzir o acesso, o título é reduzir o acesso ao judiciário para promover o acesso à justiça. E vejam, ele faz um trabalho empírico em que ele mostra que, quando estamos diante de beneficiários da justiça gratuita, o índice de improcedências e de extinções sem resolução de mérito é muito maior do que daquele que tem que arcar com as despesas processuais. Mas vejam, o meu tema não é a assistência judiciária gratuita, mas vejam que a assistência judiciária gratuita ela gera um impacto, então, num demandismo também no Brasil, ao lado do sentido do que é o acesso à justiça. Então, como consequência, nós vemos que nós temos um elevadíssimo número de demandas, tanto na Justiça Estadual como na Justiça Federal. Isso leva a uma verdadeira crise da nossa Justiça Civil. Uma crise em que sentido? No sentido de que o Judiciário não tem condições de arcar, muitas vezes, de responder, melhor dizendo, muitas vezes, com a brevidade necessária para as demandas que lhes são submetidas. Reflexo disso, aqui todos vimos, na última década, quando tivemos a criação da repercussão geral, quando tivemos a criação do regime dos recursos repetitivos, tanto na reforma constitucional da emenda 45, como pela reforma de 2008 sobre o Código de Processo Civil, de 73, porque a ideia era tentar desafogar os tribunais superiores que tinham ali um excesso de recursos. Mas o problema do excesso de procedimentos não é um problema só dos tribunais superiores, é um problema do Brasil como um todo e dos nossos tribunais como um todo. E o Código de 2015 tem um papel muito importante quando nós
olhamos para esse problema das demandas de massa? Porque o Código, ciente desse problema, tenta trazer mecanismos que melhorem a eficiência da prestação jurisdicional. E, com isso, reduzam os impactos que as demandas de massa acarretam na própria celeridade do Poder Judiciário e, por via de consequência, na efetividade da prestação jurisdicional. Então, vejam que, inclusive, o próprio artigo 8º, dentre as normas fundamentais do nosso Código de Processo, prevê a eficiência enquanto norma fundamental. Não basta que cheguemos a uma decisão daqui a 30 anos. Não, é preciso que se tenha no processo a melhor performance possível para os processos judiciais. E o Código procura, por meio de diversos mecanismos, conter o excesso de litigiosidade. Primeiro desses mecanismos, que se nós tivermos um bom uso, vai ser aí um mecanismo muito importante nessa contenção da litigiosidade de massa em excesso, é o sistema de precedentes. Nosso Código de 2015 procura aprimorar um sistema de precedentes, ou até, como o Guilherme dizia, de padrões decisórios, porque, na verdade, nós já tínhamos, mesmo antes do Código de 2015, a previsão de certos precedentes vinculantes ou de entendimentos vinculantes. Por exemplo, a Constituição já previa as súmulas vinculantes, o efeito vinculante das decisões de ação declaratória de constitucionalidade e ação direta de inconstitucionalidade. Mas o Código de 2015 teve uma preocupação de ampliação daqueles entendimentos que podem ser vinculantes. Existe toda uma ética vinculada aos precedentes. Quem fala muito bem disso é o professor Luiz Guilherme Marinoni. Existe toda uma ética aqui vinculada à criação de precedentes. Nós temos aqui uma preocupação com a segurança jurídica pela adoção de uma mesma solução para casos que tenham identidade de direito. É uma forma também de assegurar a igualdade quando eu tenho a obediência a um sistema de precedentes. Por isso, nosso Código, lá no artigo 926, prevê a necessidade de que os tribunais observem deveres de coerência, de integridade de sua jurisprudência. Não é possível que, no atual estágio civilizatório em que nós estamos, essa semana, os tribunais decidam de uma maneira e, daqui a 2 semanas, decidam de maneira distinta uma mesma situação. Vejam que, por exemplo, até uma situação que eu vou comentar posteriormente, a questão dos honorários recursais. Vejam que o próprio STF, ano passado, a primeira turma, dependendo da composição, num mês, decidiu para que não houvesse incidência de honorários recursais naqueles recursos que não tiveram contrarrazões. No mês seguinte, com outra composição, a primeira turma decidiu que incidiriam honorários recursais nos recursos que não tiveram contrarrazões. Independentemente do fundamento que está em jogo em cada uma dessas decisões, vejam que isso gera uma insegurança jurídica. Então, o Código ele tenta combater isso pelo sistema de precedentes, ampliando quais são os precedentes vinculantes. E aí, o artigo 927, inclusive, até tenta definir quais são alguns dos precedentes vinculantes, porém, a meu ver, embora isso seja muito polêmico, me parece que, dentro do artigo 927, aqui concordo com o professor Alexandre Câmara, que, na verdade, dentro do artigo 927, o que é vinculante, o que nós vamos ter como entendimentos vinculantes, são apenas aqueles constantes dos incisos 1 a 3 do artigo 927. As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, vejam aqui sem novidade, porque o Código apenas já traz algo que a própria Constituição prevê, a eficácia vinculante de tais pronunciamentos. E o inciso 3º, acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Então,
O inciso 3º, por sua vez, ele trata de certos entendimentos, meus amigos, que, por força de outros dispositivos do Código, têm uma eficácia vinculante. Vejam que, no caso do incidente de assunção de competência, o artigo 947 prevê a eficácia vinculante da decisão ali constante daquele incidente. No caso do IRDR, é o artigo 985 que prevê a eficácia vinculante da decisão para casos presentes e futuros. E nos recursos excepcionais repetitivos, nós temos o artigo 1040, trazendo essa eficácia vinculante. Então, o Código, por meio desse inciso 3º, amplia quais são os entendimentos vinculantes. E aí, nesse mesmo contexto, nós temos o Código aprimorando o sistema dos recursos especiais extraordinários repetitivos para facilitar essa aplicação da decisão paradigmática para os casos que tratem da mesma questão. Por exemplo, no novo Código, nós temos a previsão de que o STF, ao reconhecer que se trata de um recurso extraordinário repetitivo, ou o STJ, no caso do recurso especial, deverá proferir uma decisão de afetação, uma decisão que vai promover a suspensão nacional de processo sobre a mesma questão, mas que também vai definir qual é a questão de direito que é repetitiva. Porque até então o que nós tínhamos era aquela mera definição de uma tese de maneira muito simples que entrava lá para o rol de teses que seriam julgadas em recursos repetitivos. Mas agora o Código, até em nome da garantia da fundamentação das decisões, que foi tão prestigiada nesse nosso diploma de 2015, o Código exige uma decisão de afetação. Isso vai facilitar a posterior aplicação também daquele entendimento lá do recurso paradigmático para outros casos. O Código nos traz o incidente de resolução de demandas repetitivas. Ora, nós sabemos que as ações coletivas, que tem aí previsões em vários diplomas no nosso sistema, não foram capazes de reduzir a litigiosidade de massa. As ações coletivas não foram capazes de fazê-lo. Por quê? Porque, pela sua própria lógica, nós temos lá no artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor o direito de o indivíduo optar por propor ou prosseguir com sua ação individual na pendência de ação coletiva. As ações coletivas, portanto, não geram um impedimento, não estimulam essa redução da litigiosidade individual. Mas o incidente de resolução de demandas repetitivas, ele tenta reduzir essa litigiosidade. Por quê? Porque uma vez admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas, todos os processos que tratem daquela mesma questão de direito perante o tribunal em que tramita o incidente de resolução de demandas repetitivas ficarão suspensos por conta daquele incidente. E a decisão, como nós falávamos, do incidente vai ter um caráter vinculante para os demais casos. Vejam também que uma forma de contenção da litigiosidade é o estímulo aos meios consensuais de solução de controvérsias. O artigo 3º do Código prevê lá no seu caput o direito de acesso à justiça de uma forma muito semelhante à redação do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Só que quando nós olhamos para os parágrafos do artigo 3º, nós vemos que os parágrafos do artigo 3º prevêem para nós meios consensuais de solução de controvérsias. Vejam a mensagem do legislador aqui de maneira implícita. Acessar a justiça não é só acessar o judiciário. Acessar a justiça é acessar algum meio adequado de solução da controvérsia. Por isso que eu lhes dizia antes, acesso à justiça no nosso atual sistema é acesso à solução justa para o conflito de interesses. Porque a solução justa não necessariamente advém do poder judiciário.
O código aqui está aderindo, pessoal, a uma ideia que vem lá da década de 70 do direito norte-americano, a ideia dos tribunais multiportas, multi-door courts. Qual é essa ideia? Que nos Estados Unidos, em que o Guilherme falava do federalismo, e nos Estados Unidos em que o federalismo é realmente levado a sério, há estados em que essa ideia do tribunal multiportas leva a cerca de 90% de êxito nos meios consensuais de solução de controvérsia. Só 10% dos conflitos que são realmente decididos pelo judiciário. A ideia do tribunal multiportas é de que aquele que precisa de uma solução para um conflito de interesses, quando vai ao judiciário, que a solução imposta pelo judiciário seja apenas uma das portas para a solução do conflito. Porque existem múltiplas portas. A porta da conciliação, a porta da mediação, a porta até mesmo do estabelecimento aí de uma convenção de arbitragem, para que posteriormente um árbitro decida. Então, nosso código adere a essa ideia que é tão exitosa, por exemplo, lá nos Estados Unidos. E, então, esses são os principais meios que nos parece que o código traz para tentar conter essa litigiosidade de massa. Mas, diante disso, aí entro numa segunda parte de minha exposição, que é, e o advogado público? Como é que fica o papel do advogado público diante dessas demandas de massa e diante desses mecanismos que o Código traz para conter a litigiosidade de massa? E aqui, é claro que o que eu vou falar daqui para frente também se aplica em alguma escala para o advogado privado, que não se furta de uma postura, não pode se furtar, pelo menos, de uma postura responsável diante desses instrumentos de que nós falávamos. Mas nós não podemos esquecer que, até olhando para dados objetivos, relatório dos maiores litigantes nacionais, lá do CNJ, dos 10 maiores litigantes nacionais, 6 são fazendas públicas. Veja, eu não estou aqui demonizando a fazenda, ao contrário, inclusive eu sou crítico daqueles que dizem que a fazenda fica dando causa a litigiosidades. Ora, a fazenda tem uma quantidade infinitamente superior de relações jurídicas do que qualquer litigante privado. Então, falar que a fazenda dá causa a muitos litígios, para se falar isso, deveria haver uma postura responsável de confrontar com o número de relações jurídicas que a fazenda tem em comparação com sujeitos privados. Eu não tenho dúvida que, se nós fizéssemos essa comparação, nós chegaremos à conclusão até de que a fazenda é uma pequena pela grande quantidade de relações que ela possui. Mas vejam, hoje, dos 10 maiores, 6 são fazendas. Então, diante desse demandismo de massa, qual é a contribuição que o advogado público pode fazer, já que estamos num congresso de processo civil e fazenda pública? Bom, primeiro, eu olho para os precedentes. O advogado público, parece-me que, diante do novo código, ele tem aqui um dever de orientação dos órgãos e entidades da administração pública quanto à sua atuação diante dos precedentes. Um dever de orientação quanto à atuação, por quê? Porque o advogado público, diante de um precedente vinculante, deve orientar os órgãos e entidades sobre se devem cumprir aquele precedente, em que medida ele deve ser observado, e em que medida ele deve ser superado. Até porque sabemos que há técnicas de superação do precedente, o distinguishing, o overruling, dentre outras. Então, o advogado público tem aqui um papel de orientação da administração pública nesse sentido. Por exemplo, pensando em questões de pessoal, por vezes o STF decide alguma questão, me lembro do tempo que estava atuando com matéria de pessoal aqui na Procuradoria, o STF decidiu uma questão em sede de recurso extraordinário repetitivo, e aí ou os tribunais locais, ou mesmo até a terceira vice-presidência, na primeira admissibilidade lá do recurso extraordinário, aplicavam teses de recurso representativo de controvérsia para qualquer servidor público de qualquer cargo, só porque existia uma tese lá, imaginem, era uma tese de servidor militar que enfrentava a questão específica daquela relação militar. Como é que eu vou aplicar
meramente aquele julgado repetitivo, sem minimamente enfrentar se isso tem alguma lógica para o servidor civil, que tem outro tipo de mecânica naquela relação administrativa com o poder público. Então, nesse meu exemplo, nós poderíamos ter o advogado público orientando a administração pública. Quando ele tem que ser observado desde logo, quando esse precedente aqui é inaplicável. Da mesma forma, o precedente ele vai ter um papel extremamente importante no que se refere à eventual adoção de meios consensuais para a solução de controvérsias, já que nós dizíamos que eles são uma realidade no Código, a administração pública não fica alheia a eles, o próprio artigo 3º, lá em seu parágrafo 2º, nós podemos ver que ele coloca que o Estado deverá, sempre que possível, promover a solução consensual do conflito, o que mostra que a administração pública também está sujeita a esses mecanismos. É claro, nós que atuamos na administração pública sabemos que isso exigirá muito mais cautelas pela administração na adoção desses mecanismos. Porém, nós temos aqui nos precedentes vinculantes um mecanismo que vai ser objetivo, por assim dizer, já que há uma decisão que fatalmente será aplicada pelo judiciário, temos aqui um mecanismo que é objetivo para auxiliar a administração e o advogado público na avaliação se é caso de realização de um acordo, por exemplo. Na avaliação aqui dessas eventuais chances de êxito na demanda, porque a avaliação das chances de êxito é certamente um critério para avaliarmos se não seria adequado pensarmos num acordo. E aí o precedente, inclusive, me parece que é um importante critério para a adoção de um mecanismo previsto para a administração pública federal na Lei da Mediação, que é a Lei 13.140. A Lei 13.140 prevê especificamente para a administração federal, lá no artigo 35, a figura da transação por adesão, e que nada impede que a legislação estadual preveja isso também, por se tratar, a meu ver, de matéria de direito administrativo. E, vejam, o que é a transação por adesão? Diante de um parecer ou do advogado-geral da União ou de uma orientação decorrente de entendimento de tribunal superior, a definição de hipóteses para a realização de acordo e em que medida será feito o acordo. Qualquer administrado pode ir até lá e pedir para aderir àquele acordo. É um mecanismo de realização de uma solução consensual e que acho muito interessante a previsão da lei federal, porque acho que já tive até a oportunidade de falar sobre esse assunto aqui uma vez, sobre meios consensuais, e eu dizia, por uma questão de impessoalidade, porque a transação por adesão faz com que a administração não olhe para o administrado A, B ou C, para o nome dele, mas sim para qualquer pessoa que se enquadre na controvérsia. Em tempos de operações, né, de busca de combate à corrupção, vejam que isso, inclusive, é uma forma de resguardar o advogado público de que amanhã não haverá qualquer tipo de alegação de imoralidade administrativa por conta de um acordo feito por um advogado público num caso e num outro caso idêntico, outro advogado público não celebrou um acordo. Transações por adesão, com base em precedentes, são mecanismos que, sem dúvida, objetivam o acordo. Bom, além disso, nós temos também os precedentes tendo um papel importante para a definição de chances de recursos, chances de êxito em recursos. Aqui, nós temos de lembrar que o Código também, como forma de redução de litigiosidade em grau recursal, trouxe lá no seu artigo 85, parágrafo 11, os honorários advocatícios recursais, que são uma majoração da verba honorária prevista na decisão recorrida. Vejam que os honorários advocatícios recursais, até a crítica que eu tenho a eles é de que o nosso sistema já previa
a pena da litigância de má-fé a quem oferta um recurso protelatório. Só que, infelizmente, esse é um mecanismo que praticamente caiu em desuso, a penar por litigância de má-fé pelo uso de recurso protelatório, quando, no máximo, nós temos são aquelas multas de embargos de declaração ou agravo interno protelatórios sendo aplicadas na prática. Mas os demais recursos é uma raridade nós termos a aplicação de multa. E aí o Código, como uma maneira de tentar reduzir o uso de recursos de baixa chance de êxito, nos traz os honorários advocatícios recursais. Vejam que, no nosso caso, fazenda pública, em que nós temos a indisponibilidade do interesse público que limita a nossa prática de atos dispositivos, eventual não interposição de recurso está sujeita a uma dispensa genérica ou a uma dispensa específica. Portanto, um precedente vinculante aqui tem um importante papel para balizar um pedido de dispensa de recurso, ou até mesmo os precedentes vinculantes podem ser importantes mecanismos para que a administração periodicamente venha a editar dispensas genéricas de recurso com base nos precedentes vinculantes e, com isso, traga uma maior eficiência para a atuação administrativa do advogado público. Bom, e vejam que esse caso dos honorários advocatícios recursais, acho que isso, então, é extremamente importante, até porque, recentemente, há poucos meses, o STF entendeu que até mesmo embargos de declaração, que eu acho até que é equivocado da parte deles, mas, com todo respeito ao STF, mas o STF entendeu que até embargos de declaração estariam sujeitos a honorários recursais quando tivessem por objetivo modificar a decisão. Mas vejam, acho que aqui o STF, a meu ver, pecou com todo respeito. Por quê? Porque me parece que há uma linha muito tênue que separa o que são embargos de declaração realmente com um efeito modificativo, com uma busca de modificação da decisão, de embargos que buscam um verdadeiro esclarecimento da decisão. E mais, meus amigos, olhem para o parágrafo 11. A redação do parágrafo 11 fala: o tribunal majorará. Ora, embargos de declaração não são um recurso puramente de competência de tribunal. Embargos de declaração de decisões de primeiro grau são da competência do juízo de primeiro grau. E aí, o juízo de primeiro grau, nos embargos de declaração em face da sentença, ele deve se valer dos honorários ao julgá-los? Ora, pela dicção da lei, ele não poderia. Então, se eu aplico honorários recursais aos embargos de declaração, me parece que aqui vai ter que haver um esforço hermenêutico tremendo, porque eu vou ter que ampliar a competência para arbitramento desses honorários, não vai ser apenas do tribunal. Ou então, eu fico diante de uma situação anti-isonômica, só aplicar para honorários, para embargos de declaração perante tribunais os honorários recursais. Por isso, a meu ver, o Código não contemplou os honorários recursais nos embargos de declaração. Porém, vejam que o STF chegou a admitir isso. Então, o que nos mostra que há um espírito de tentar reduzir ao máximo o uso de recursos. Portanto, nós vemos diante de tudo isso que eu lhes dizia que, e aí concluindo a minha exposição, que realmente o Código ele está ciente de que nós temos aqui um demandismo de massa no Brasil, que faz com que o judiciário, em todas as suas instâncias, tenha de se defender na prática de tantas demandas. E, diante de todos esses mecanismos que o Código traz, a solução para o problema da tempestividade da tutela jurisdicional, me parece que claramente não está só na mão do judiciário, mas, sobretudo, nas mãos do advogado público e do advogado privado. Porque o Código espera de nós uma mudança de postura, uma mudança em que nós tenhamos uma postura de boa-fé e de cooperação, evidentemente, dentro dos limites dos interesses de cada cliente. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para todos, que possamos mudar a nossa postura diante desses mecanismos de contenção de litigiosidade. Muito obrigado a todos. Queria agradecer e parabenizar também meu amigo Marco Antônio pela bela palestra.